Tu escuta inglês 2 horas por semana e quer entender um nativo que fala esse idioma desde que nasceu, não vai rolar. Hi, how are you? Tu nunca vai entender nativos falando inglês enquanto tu continuar falando tudo separadinho e perfeitinho. Mas no vídeo de hoje a gente vai acabar com essa humilhação, porque eu estruturei um guia com as 5 chaves definitivas que tu precisa girar na tua cabeça pra destravar o teu listening e finalmente entender os gringos conversando de uma forma natural. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Pega o teu bloco de notas e bora hackear o teu ouvido pro inglês. You ready for point number 1? So let's go. O fim do inglês de laboratório. O inglês que tu aprendeu na escola ou no cursinho de inglês é um inglês de laboratório. A escola de inglês tradicional te ensinou a escutar palavras perfeitamente mastigadas. Eles te ensinam a escutar What is your name? What are you going to do? Quando na verdade o inglês da vida real, quando tu fizer alguma viagem ou conversar com algum gringo, vai ser What's your name? What you gonna do? Então acho que aqui já deu pra perceber que o inglês de cursinho ou o inglês de escola vai ser bem diferente que o inglês da vida real, né? O inglês da vida real não é tudo fofinho com palavras separadas e pausa pra respirar. O inglês da vida real é o inglês que tem pressa, é caótico. Nativo não faz pausa. Em outras palavras, tu foi treinado para escutar um robô e não um ser humano. O primeiro passo para tu destravar o teu ouvido em inglês é aceitar que as palavras vão derreter e vão se unir sim, e que o inglês da vida real é um inglês sujo. E tudo isso que eu tô te falando agora vai nos levar ao point number 2, o caos do connected speech. Tu já ouviu falar em contractions, contrações em inglês? Se tu já escutou sobre elas antes e ainda não coloca elas em prática, a gente tem um probleminha. Porque contractions e connected speech fazem parte principal da mecânica do inglês. Nativos, independente deles serem americanos, canadenses, britânicos, australianos, eles não falam palavras separadas, eles emendam o som da última letra com a próxima. Como eu falei no point number 1, aquele what are you going to do vai virar um what you gonna do. Give it to me vira um gimme. Want to vira wanna. Então se tu não sentar tua bunda na cadeira pra entender essa mecânica e a anatomia dessas palavras em inglês e como eles engolem essas letras de propósito, os sons de praticamente tudo que tu escuta em inglês sempre vai parecer que é rápido demais e tudo embolado. E esse ponto que eu tô falando aqui agora é justamente pra dar conta dessa sensação que eu tenho certeza que tu já sentiu em algum momento do embolamento das palavras quando tu tá escutando algum gringo falando em inglês. Ah, mas Rodrigo, é tão mais fácil falar as palavras todas separadinhas. Olha só, deixa eu te dar um reality check. Aprender inglês não é sobre o que é mais confortável pra ti. É sobre entender como o inglês da vida real funciona pra um dia tu conseguir te comunicar de uma forma natural, fluente e aí sim conseguir se sentir confortável conversando em inglês. E obviamente essa discussão vai nos levar para o point number 3. O vício da legenda, mas isso daqui não é o que tu tá achando. Eu não preciso nem te falar que se tu quiser melhorar o teu inglês, melhorar o teu listening, a tua compreensão auditiva, tu vai precisar praticar. Assistir vídeos em inglês, filmes e séries é uma ótima prática. Só que tem uma forma de tu fazer um treino falso consumindo vídeos em inglês com legenda. E eu não tô demonizando as legendas aqui, mas tu vai entender exatamente o que eu tô falando. Resumo desse ponto. Pare de ler o som das palavras em português. O primeiro passo aqui é o seguinte: se tu for assistir qualquer tipo de filme, série, vídeo para praticar o teu inglês, tu não pode utilizar as legendas em português. Ponto final, não tem discussão em relação a isso. E não adianta tu me dizer, ah, Rodrigo, mas eu tô prestando atenção no áudio, não tô lendo as legendas. Não existe isso. O teu cérebro vai sempre atalhar sempre que possível. O teu cérebro não vai querer se sentir desconfortável. Então, quando tu não entender alguma coisa que tu tá escutando em inglês, tu vai obrigatoriamente, quase que involuntariamente, ler as legendas em português. E quando tu lê essas legendas em português, tu só vai estar reforçando as coisas que tu já sabe em português e não vai estar aprendendo inglês de verdade. Mas a questão aqui é a seguinte: assistir filmes e séries com a legenda ligada 100% das vezes em inglês também pode, em alguns casos, te dar a ilusão de que tu tá entendendo o que tu tá escutando. Mas o que acontece muitas vezes é que tu acaba só lendo as coisas rápido. Tu precisa entender que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele sempre vai tentar escolher o caminho mais fácil para compreender as coisas. E qual que é o caminho mais fácil? A forma visual, o teu olho. E o que pode acontecer se tu deixa as legendas ligadas 100% das vezes é que teu ouvido vai acabar desligando, porque o teu foco total vai estar nas legendas, no visual. Então a minha sugestão aqui pra ti, principalmente se tu tem esse costume de consumir conteúdos em inglês com a legenda em inglês, tira a legenda. Aprende a tolerar o desconforto de não entender nada. Te lembra sempre disso. Quanto mais exposição tu tem ao inglês, mais confortável tu vai te sentir com o idioma. Aprende a forçar o teu ouvido a trabalhar. Tá me acompanhando até aqui? Tá fazendo sentido? So let's go to point number 4. Exposição brutal.
bruta. Vamos lá, o teu ouvido, ele é um músculo flácido, digamos assim. Tu escuta inglês 2 horas por semana e quer entender um nativo que fala esse idioma desde que nasceu, não vai rolar. Não é assim que as coisas funcionam. Tu precisa de volume de exposição. E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta agora. Como é que tu pratica o teu inglês no dia a dia? E mais importante do que isso, por quanto tempo tu faz isso todo dia? Porque eu vou ser bem honesto contigo agora. Se tu não consome nem meia hora de inglês por dia, a gente tem um problemão. E é por isso que o pessoal que faz parte do English Drops Club e do English Drops Reservoir, que fazem parte da área de membros aqui do canal, consegue evoluir muito mais rápido. Eles entram lá no nosso servidor do Discord, que é esse daqui, e olha só, podem tirar dúvidas diretamente comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de, obviamente, também poder participar dessas salas de bate-papo por voz, divididas por níveis. Tem iniciante, tem intermediário, tem nível avançado, tem pra todo mundo. Inclusive, se tu quiser saber como fazer parte do English Drops Reservoir e ter acesso aqui ao Discord, é só clicar aqui embaixo pra se tornar membro que tu vai ver todas as opções disponíveis. Tá, e digamos que tu seja muito tímido, porque eu sei que a timidez é um problema pra quem quer praticar e aprender inglês, e tu acha que tu não tá preparado pra conversar com gente real em inglês. Bom, como a gente tá na era da inteligência artificial, a gente tem a possibilidade de utilizar ela também pra praticar nossa conversation e melhorar o nosso listening. Então acessa a tua plataforma de inteligência artificial preferida e pratica o teu listening e o teu speaking com ela. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como tu pode utilizar a inteligência artificial de várias formas pra praticar o teu inglês. Inclusive, vou deixar o cardzinho com essa playlist de todos os meus vídeos sobre IA pra aprender inglês, prontinhos pra te ajudar no teu estudo e na tua prática. Então, basicamente, o que eu tô te mostrando aqui é como tu pode praticar e melhorar o teu listening. Mas tu ainda pode ter mais um problema. Digamos que tu seja tímido demais pra conversar com outras pessoas em inglês e também não faça ideia de como utilizar a inteligência artificial pra praticar o teu listening e o teu speaking. Nesse caso, tu pode participar do nosso laboratório de conversação com inteligência artificial, que é o English Drops AI Speaking Lab. Lá no laboratório eu te ensino tudo o que tu precisa saber pra conseguir utilizar qualquer inteligência artificial pra tu praticar o teu speaking e o teu listening. Eu já te passo todos os comandos prontos, te ensino como tu criar os teus próprios e é só tu copiar e colar pra treinar na velocidade que tu quiser. Mas como é que eu faço pra acessar o AI Speaking Lab, Rodrigo? É só acessar os links aqui da descrição que tu vai encontrar ele. Mas calma que a gente não acabou ainda, vamos para o ponto mais importante, que é o point number 5. Aqui tem uma outra forma de tu destravar o teu ouvido pro inglês, o filtro das palavras tônicas. Um dos maiores erros que as pessoas têm quando elas estão praticando, né, estudando inglês, é tentar entender 100% de todas as palavras em uma frase que elas escutam. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é bem importante. Nativos, sejam eles brasileiros, como a gente falando português, ou quem fala inglês, eles não falam todas as palavras no mesmo volume e com a mesma intensidade. Eles meio que gritam as palavras mais importantes, as que carregam a informação, que é basicamente o que eu tô fazendo ao longo de todo esse vídeo aqui. Os verbos, os substantivos, aquelas palavras que carregam mais significado. E eles sussurram ou engolem todas as outras palavras menores que não são tão importantes assim, como as preposições e os artigos. Então, a partir de hoje, o que eu te proponho aqui é tu parar de focar nesses artigos e preposições e focar no que realmente importa. Tu vai dar o play no vídeo que tu quiser assistir em inglês e o teu ouvido vai focar em pescar as palavras mais importantes, aquelas que saltam ao teu ouvido. Se o cara fala, por exemplo, I am going to the store to buy some milk, o foco aqui vai ter que ser o going, store, buy, milk. E o resto das palavras dessa frase tu vai tratar como se fosse um sussurro. Tu vai pescar essas palavras âncoras e deixar o teu cérebro preencher as lacunas do que tu não prestou tanta atenção. Se tu nunca realizou esse tipo de exercício antes na tua vida, confia no teacher, começa a realizar esse tipo de prática hoje e depois de uma semana volta aqui nos comentários e me diz como é que tá sendo a tua experiência e se isso não mudou nada pra ti. Mas aqui que tá o grande choque de realidade que tu precisa escutar. O teu cérebro só vai conseguir deduzir essas lacunas de significado se a tua fundação do idioma for automática. Se tu já tem uma base gramatical, vai ser um pouco mais fácil pra tu entender essa frase que eu acabei de falar. I am going to the store to buy some milk. Tu vai saber que antes do going vai ter que ter o verb to be. Mas isso se a tua base gramatical não for de gelatina. Se a tua base for muito fraca no inglês, isso tudo vai virar um código Morse. E é justamente com a intenção de te ajudar a construir uma base sólida no inglês que eu criei o Starting Point. Esse é o meu curso intensivo para quem nunca estudou inglês antes ou ainda tem uma base muito fraca. Se tu quiser saber um pouquinho mais também, o link vai estar aqui na descrição. Arruma a tua base no inglês primeiro, para não ficar simplesmente fingindo que tá entendendo tudo que um gringo tá falando em inglês. E a real aqui é a seguinte: se algum desses pontos que eu tô falando aqui nesse vídeo hoje abriu a tua mente de alguma forma, não esquece de smash like aqui nesse vídeo e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem vídeo novo. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Se, por exemplo, tu escuta a palavra house e isso automaticamente traduz na tua cabeça como casa, essa última técnica que eu abordei agora no point number 5 vai pro lixo. Sabe por quê? Porque se tu ficar traduzindo tudo na tua cabeça, a chance de tu conseguir desenvolver o teu pensamento em inglês e ser fluente em algum momento é
mínima. Essa tradução mental, essa tradução simultânea é uma das piores coisas que podem acontecer pra ti quando tu tá aprendendo inglês. E tu precisa dar um jeito de arrancar isso da tua cabeça o quanto antes. E aí tu deve estar pensando, mas Rodrigo, como é que eu vou pensar em inglês? Como é que eu vou me comunicar se eu não traduzo as coisas? Eu não vou entender nada. E tu acha que eu não sei disso? Tu acha que eu não entendo essa sensação? Clica no primeiro link que tá aqui na descrição pra tu conhecer o desafio de Strava, porque em 7 dias eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber sobre como aprender a pensar em inglês e largar de vez as bengalas da tradução. Mas a teoria que tu precisa saber e colocar em prática agora mesmo tá nesse vídeo aqui do lado. Ele é um guia de 10 passos práticos que te ensina como parar com a tradução mental. O teu estudo não acabou aqui, hein? Então se tu não conferiu esse vídeo ainda, vai lá porque eu tenho certeza que tu vai curtir. I hope you enjoyed the video. I'll catch you guys in the next one, and as always, happy English learning.